Muito bem. Dando prosseguimento, então, à nossa programação, eu convidaria Ana ou é Júlia? É Júlia? Júlia Serrano. A Júlia Serrano é discente da Faculdade de Geologia e vai apresentar o trabalho O Uso da Realidade Aumentada no Ensino de Geociências, um trabalho orientado pelo professor Francisco Dourado. Júlia, eu vou fazer também as mesmas recomendações, tá? Ao citar alguma área do slide lá, o Alexandre vai ajudar com o mouse lá, tá bom? E quando faltarem 10 minutos, você será comunicado por... Boa tarde. Vou começar aqui o uso da realidade aumentada para o ensino de geociências. A realidade aumentada ela é uma técnica que une o mundo virtual com o mundo real. Através de dispositivos como celulares, tablets ou computadores, é possível inserir objetos virtuais no mundo real. E isso auxilia muito na perfeição espacial. Aqui a gente tem alguns exemplos de realidade aumentada, como pode utilizar aqui na imagem superior à esquerda. A partir da leitura de um QR Code, você identifica algum equipamento, alguma ferramenta. À direita, utilizando óculos de realidade aumentada, você pode visualizar objetos em 3 dimensões e também pode ser usado para lazer, como para visualizar pontos turísticos e também para jogos, como foi o caso do Pokémon GO. Aqui temos um exemplo de como a realidade aumentada pode auxiliar na educação. Como tem um aplicativo, Lenscapar, que você pode desenhar ou pegar uma curva de nível já existente e, através do celular, você visualiza o relevo dessa topografia. Como, por exemplo, que a gente desenhou uma topografia. E com um aplicativo, você seleciona para escanear a folha e ele vai gerar um relevo dessa topografia desenhada. E você girando o aparelho, você consegue ver o relevo de todos os ângulos. Aqui é o nome do aplicativo, para quem tiver interesse em baixar. Ele está disponível na Google Store. E o que é a percepção espacial? É você conseguir visualizar algo que está num plano em 2 dimensões, como, por exemplo, as curvas de nível num papel, e em 3 dimensões na sua cabeça. E isso é muito difícil para diversos estudantes. Eles têm dificuldade de ter essa visualização espacial de objetos que estão em 2 dimensões. No nosso trabalho, nós utilizamos o Sandbox AR, que foi desenvolvido inicialmente na Universidade da Califórnia, e ele utiliza um sensor do Xbox, do Kinect, aqui em cima, pendurado, uma caixa com areia, um computador, que no caso não apareceu aqui na imagem, e um projetor, aqui pequenininho do lado. O sensor do Xbox, ele mede o relevo da superfície da areia
E o computador gera o modelo de elevação dessa areia e é projetado sobre a areia em diferentes cores. E a partir do momento que você movimenta a areia, o computador gera um novo modelo que é projetado na areia. O Sandbox é uma ferramenta de realidade aumentada que você pode representar modelos de relevo reais e reduzidos. E ele é bom para desenvolver a percepção espacial, você desenvolver as curvas de nível no relevo. E você pode estudar também formas básicas de relevo e estudar sobre as curvas de nível. E essas formas de relevo que podem ser estudadas a partir do Sandbox são muito importantes para entender a evolução dos relevos, tanto disciplinas de geologia e geografia, até também para o ensino médio e educação básica também. E a partir do estudo dessas formas de relevo, também pode ser levado para o estudo de processos perigosos que podem desencadear desastres naturais, como inundações, rompimento de barragens e uma erupção vulcânica. Aqui temos algumas das possibilidades coisas que podem ser feitas no Sandbox. Então, essa é a areia com o relevo projetado. E você pode modelar a areia como desejar, nesse exemplo, fazendo a forma circular. E aí nas áreas mais baixas ficam de coloração azulada e esverdeada, depois amarelo, vermelho e as partes mais altas em branco. Aqui tem exemplo de 2 morrinhos, né, a diferença da curva de nível aqui entre eles. E dá para estudar também as curvas de nível quando são mais espaçadas, quando o relevo é mais suave. Todas as variações assim, como ficam os relevos, as curvas de níveis mais próximas, o teu fica mais íngreme. E pode também fazer formas mais alongadas, como se fossem cadeias montanhosas. Dá para perceber o alinhamento dos topos, dos picos mais altos. Ver se um lado é mais íngreme do que o outro, pela proximidade das curvas de nível. E você pode desenvolver, como moldar cada tipo de terreno, diversas formas de relevo. Não só formas de relevos de continentais, mas também dá para fazer uma simulação em uma praia, fazer uma linha de costa, ilhas. Como também dá para construir um rio, né? Fazer uma parte mais baixa do continente indo em direção ao mar. E esse rio também pode evoluir para a construção de uma baía.
E assim a gente pode moldar diversas formas de relevo, como, por exemplo, moldar formas de relevo, formas de relevo... moldar formas de relevo convexas que dissipam o fluxo d'água. Ao inserir um fluxo de água num terreno convexo, eles dissipam a água. E também, outra forma de relevo que é possível ser construída são formas de relevo côncavas, que podem concentrar os fluxos hidrológicos. Além disso, pode-se realmente inserir fluxos no sandbox, como chuvas. E para você fazer acontecer uma chuva, você insere a mão sobre o sensor, que a partir do momento que o sensor capta a mão, ele gera uma chuva holográfica sobre o terreno. E também você pode construir uma barragem que pode ser enchida e fazer estudo de áreas que seriam afetadas pelo rompimento de uma barragem. Inicialmente começa com um fluxo pequeno, galgando a barragem e drenando somente pelo canal, né, de um rio que já possui. Mas à medida que o espaço em que a água passa pela drenagem da barragem vai aumentando, o fluxo de água sobre o terreno mais plano aumenta. Consequentemente, as áreas inundáveis vão aumentar. Se quiserem visitar o Sandbox, é no nosso laboratório, na sala 4038, no Bloco F. E com isso, o Sandbox serve como uma excelente ferramenta para o ensino de geomorfologia e desastres naturais, pois ele melhora a percepção visual, a percepção tridimensional dos estudantes para a visão de topografias. E os próximos passos, vamos fazer com o Sandbox, você fazer visualização da declividade de um terreno moldado, a simulação de um movimento de massa em locais de um litoral. Júlia, obrigado. Parabéns pela apresentação. Francisco vai falar. O Francisco, para quem está nos escutando, é o professor que é o coordenador do projeto. Obrigado, Rui. Vou tentar ser o mais rápido possível. Gente, olha só. O objetivo da apresentação da Júlia aqui era apresentar para vocês uma ferramenta. Tá? Vocês viram que essa ferramenta é de um uso assim, praticamente ilimitado para a questão do ensino de geografia. Você tentar trazer para o usuário, para o aluno, essa percepção da tridimensionalidade, do espaço. O nosso laboratório, como vocês podem ver, é um laboratório dedicado à questão dos desastres naturais. Então, o que a gente quer fazer com essa ferramenta? É tentar adaptá-la ao uso, à compreensão dos processos perigosos. Então, como a Júlia mostrou, aqueles passos que vão ser dados é o quê? É pegar essa ferramenta que já existe, foi desenvolvida lá fora, né? E o que a gente pode utilizar para a percepção do risco. Então, a nossa proposta é o sistema conseguir calcular a declividade, ou seja, o ângulo de inclinação da superfície, que é diretamente proporcional
de uma maneira mais geral, a susceptibilidade do movimento de massa. Quanto mais íngreme, mais chance aquele lugar tem de sofrer o movimento de massa. Então, o usuário vai chegar, olhar e vai entender, ó, aqui tem a maior declividade, o sistema mapeou e encontrou que essa aqui é a área que tem maior chance. Num segundo passo, a gente conseguir, da mesma forma que você botou a mãozinha ali e começou a chover, a gente colocar a mão em cima da área com maior declividade e de repente ali ia ocorrer um movimento de massa. E aí, eu não sei se vocês prestaram atenção naquele vídeo que quando ocorre o rompimento da barragem, ao invés do fluxo estar encaixado dentro da calha do rio, como a quantidade de água foi maior do que a capacidade de drenagem, o que aconteceu com a água? A água se dispersou para fora da calha do rio e inundou uma área maior. Então a ideia é utilizar uma ferramenta que já existe, para quê? Para tentar despertar na cabeça do usuário as possibilidades, os riscos que aquele ambiente, que aquela situação geomorfológica pode gerar. Ok? Beleza, gente, era só isso que eu queria falar. Vou abrir. Obrigado, Francisco. Perguntas? Público presente. Há uma pergunta. Pediria aqui ao Oi, Julia, boa tarde. Eu sou o Lucas. A minha dúvida é a seguinte: essa implementação de vocês foi um desenvolvimento do laboratório ou vocês simplesmente fizeram a aplicação do conhecimento desse KINEC com a ferramenta de movimentos e criação de topologias, ou vocês fizeram toda a configuração do sistema, criaram os códigos para gerar esse imaginamento em cima do balde de areia ali, né, da caixa de areia? A gente pegou o sistema assim, que já existe, né, o Sandbox, e instalou tudo no nosso laboratório. A gente montou a caixa de areia, o projetor, tudo. A gente montou todo o sistema, mas realmente é um sistema assim, que já existe. Legal, legal. Muito bom. Parabéns. Mais perguntas? Há perguntas na rede? Não? Então, novamente agradecendo a apresentação da Júlia e do Francisco.